Olá, você está se preparando para o concurso do Banco do Brasil? Hoje vamos para mais uma aula. Eu sou o professor Clécio aqui do Quital Matemática. Hoje nós vamos para uma aula, vamos resolver as questões das provas anteriores do concurso do Banco do Brasil. Vamos ver as questões de matemática. Para melhor organizar e explicar todas essas questões, eu vou fazer vídeo separado dessas questões. Agora nós vamos fazer a primeira questão. Então vamos lá, vamos pensar junto aí nessa questão. Conforme eu falei, a questão número 1 do Banco do Brasil, né, a questão de 2018, é a questão número 1 aí. Antes de nós iniciarmos, né, pegando os conhecimentos básicos de matemática, que está lá no edital, né, de 1 até 11, né, já fiz algumas aulas aí, vocês podem estar assistindo aí no canal, né, algumas aulas sobre isso, né, e hoje eu vou fazer a primeira questão. Lembrando que essas questões, ela junta mais de um conceito, vocês vão ver que vai ter o conceito número sobre o 11, né, que é progressão geométrica, enfim, vocês vão analisar direitinho aí junto comigo essas questões. Então vamos embora lá para a questão. A questão é a seguinte, né? É preciso calcular o valor de x, né, onde ele dá aqui algumas condições, x maior que zero, ele deu aqui uma função aqui, na verdade, falando que é uma somatória, né? E aí ele também trabalha aí a questão do f de x, né? Que ele fala que é uma soma que vai dar 1/4. Vamos tentar traduzir todas essas questões aí. Então, quando você pegar uma prova como essa, por isso que é importante você estar bem preparado para fazer uma prova como esta. Eu vou trabalhar com vocês nessa questão 4 conceitos para entender, para explicar passo a passo como que a gente pode resolver essa questão. Então, o primeiro conhecimento aí que a gente pode trabalhar é o conhecimento de somatória, né? Que ele está expresso aqui para vocês. O outro conhecimento que é a soma dessa sequência aqui, ó, né? O que quer dizer essa soma dessa sequência? E os outros dois são duas propriedades. Uma da potência, que a gente vou explicar para vocês, e a do logaritmo aí, inclusive tem aqui, né, alternativas com ele. Então, bora. Conhecimento aí se tratando da somatória. O que é a somatória, né? A somatória, né, na verdade, é esse símbolo aqui, uma espécie de um E, né, que representa aqui a somatória, ele está falando que este N varia de 1 até 3, ou seja, né? Então a gente pode explorar assim, ó, 2 vezes 1, né, onde o N equivale a 1, mais, né, se tratando da somatória, 2 vezes 2, mais 2 vezes 3. No qual, o que significa tudo isso? Significa o seguinte, ó, que aqui está sendo trabalhado n igual a 1, né? Aqui está sendo trabalhado n igual a 2 e aqui está sendo trabalhado n igual a 3. Por que n igual a 3? Até aqui, ó, é isso que significa, né? Esse mais 3 aqui significa que vai parar aqui no 3. E o que eu faço com esses valores aqui? Eu vou fazer a operação, né? Aqui eu vou multiplicar 2 vezes 1, depois eu vou somar com 2 vezes 2 e vou somar com 2 vezes 3, tá ok? E aí vai chegar nesse resultado aqui que é 12. Portanto, essa somatória aqui, de 1 até 3, né, tendo essa função 2n, né, ele vai dar 12. Obviamente que na prova lá, ele pediu até o infinito. Então, como que poderia ser essa ideia só, tá? Eu ia fazer 2 vezes 1 mais 2 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais, e assim por diante, até o infinito aí, tá bem? Só para a gente pensar nisso direitinho. E lembrando, né, que esse exercício aqui é dado na prova, né, até o mais infinito, e tem um n aqui, ó, né, que eu vou estar explicando para vocês, né, como que vai estar este n aí nessa somatória, tá ok? Vou pegar aqui um exemplo agora, né, dessa sequência aqui, né? Então, eu tenho nessa sequência o primeiro termo, eu tenho aqui o segundo termo, eu tenho um terceiro, um quarto termo e um quinto termo a princípio. Depois pode ter 12, né? Vai ter 12, 14, 16, aí segue aí a quantidade de termos. Aqui embaixo também, tá, gente? Aqui eu tenho o primeiro termo, o segundo, o terceiro. O que quer dizer isso? Quer dizer uma ordem, tá? Que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante, até infinito aí. Eu quero saber uma coisa muito importante aqui. Qual delas? De 2 para 4. Quanto que foi? De 4 para 6, de 6 para 8, de 8 para 10. Obviamente, a gente pode observar aqui que a gente pode perceber isso,
Mas aqui, de 12 para 24, de 24 para 48, de 48 para 96. O que aconteceu aqui dessas questões? Né? Então, vamos analisar aí passo a passo para vocês entenderem aí, para vocês quando resolver o exercício, e também é bom para uma revisão aí para vocês. Então, se eu pegar o A2 menos o A1, o que significa o A2? Quem que é o A2? 4 menos o A1, que é 2. E se eu pegar o A4, o A3, por exemplo, menos o A2, sempre o antecessor a ele, né? Ou seja, o que a gente vai entender? A gente vai entender que se eu ficar pegando aqui este menos esse, 10 menos, e assim por diante, vai dar quanto isso daqui? 2. O que significa dar 2? Significa que esse número aqui para nós é a razão, tá bem? Esse número aqui para nós é a razão. Né? Então, a razão aqui é 2. Obviamente, a gente pode perceber que aqui é 2. E essa sequência aqui, a gente entende que essa daqui é uma PA. Neste caso aqui, né, eu já recomendo que se nós subtrairmos esse desse, não vai dar um número, né, constante aí para nós. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que a gente faça o seguinte, eu vou pegar o A2 e vou dividir pelo A1. O que significa isso? O A2 dividido pelo A1 é o 24 dividido por 12. Opa! E vou pegar aqui, por exemplo, o A3 dividido pelo A2. E aí a gente vai entender aqui o processo. O A3, quanto que é? 48, e dividir pelo A2. Eu posso continuar aí fazendo, né, essa divisão aqui, sempre pegando o antecessor e fazendo a divisão. A gente vai chegar aqui no 2 também, né? E onde aqui, essa daqui é a razão, tá bom? Essa razão aqui, né, para nós é a letra Q. Mas por que a letra Q? Porque esse daqui é uma PG, tá bom? É uma PG aí de razão 2. Então, a gente, para calcular na razão da PG, a gente tem que dividir, tá bom? E, obviamente, né, até está escrito aqui bonitinho, ó, essa daqui é a fórmula da sequência para nós calcularmos a soma da PG. Daqui a pouco a gente vai ver melhor sobre isso. E nós temos agora aqui a questão das propriedades, né, da potência de logaritmo. Então, uma coisa ou outra, né? Então, algumas vezes, né, vocês podem estar estudando e ver essa divisão deste modo, mas lembrando, quando eu tenho a base igual, eu pego e subtraio os expoentes, tá bem? E aqui eu tenho duas propriedades do logaritmo. Uma, que é a propriedade quando a base que tem um expoente, tá ok? Esse expoente que está aqui, que é o C, ele vai na frente do logaritmo, ó, por isso que ele veio aqui para C. E esse daqui é uma propriedade de mudança de base, né? Eu mudei a base aqui para a base C, tá ok? Repara que a base C, que não tinha aqui, né? E os dois logaritmos B e A veio aqui nessa mudança de base. Isso também vai ser importante para a gente resolver a questão. Bora lá para a questão. Olha lá. Então, recomendo, se até aqui teve alguma dificuldade, volta nesses 4 conceitos, trabalhe para o vídeo, assista de novo esses conceitos, refaça esses exercícios, que sem eles vocês podem ter mais dificuldade para resolver esse exercício. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer esse exercício em duas partes. A primeira dela é encontrar a razão. Que razão que é essa? Então, vamos lá. A razão, lembrando, a razão, eu já entendo que essa daqui é uma PG, né? Onde esse daqui para nós, lembra, é o nosso primeiro termo, né? O A1, esse daqui é o A2, esse daqui é o A3, né? Vai ter o A4 e assim por diante. Ele está falando que essa soma aqui vale 1/4, mas ele está dando uma informação muito importante aqui, ó. O N aqui vale 1, né? A partir do N vale 1. O que significa aqui? Significa o seguinte, que ele coloca o 1 aqui, ó, na primeira parcela. Então, ele chamou aqui N igual a 1. O que significa N igual a 1? Ele substituiu. No lugar desse N, ele colocou 1. Por isso que ficou aqui menos X, né? Ou menos, ou a gente pode entender assim que ficou menos 1 vezes X. Nesse caso aqui, N igual a 2, tá bem? O que significa N igual a 2? Ele pegou o 2 aqui, ok? E vai fazer menos 2 vezes X, né? E aqui aplicou a propriedade da potência e chegou aqui 4 menos x, né? 2 vezes 2, 4. E aqui também ele trabalhou com n igual a 3, né? Ele até parou por aqui, por quê? Né? 2 elevado à terceira menos x, né? E aí, por que ele parou? Porque ele, continuando aqui, ia ser o mesmo processo, só que ele falou que essa soma aqui dá 1/4. Mas vamos encontrar a razão. Por que é importante nós encontrarmos a razão? Vocês vão entender aí dentro do processo.
né? Para entender a razão, o que a gente vai fazer a razão? Sabendo que é uma PG, a gente vai fazer A2 dividido pelo A1. Então, vamos lá. Quem que é o A2? Vamos entender quem que é o A2. A2 eu vou pegar esse cara aqui, tá bom? 2 menos 2x. Ah, professor, eu poderia pegar esse daqui, que é o 4 menos x? Poderia, tá bom? E o A1, quem que é o A1? É o 2 menos x, tá? Só retomando, tá? Eu poderia ter pego aqui, ó, né? Eu poderia ter pego aqui, na verdade, esse cara aqui, tá bom? Que eu poderia tá explicando aí para vocês para ficar melhor, tá? E agora, como que a gente vai resolver isso? Né? Vamos lá, aqui aplicar algumas propriedades de potência aí. Então, qual que é a propriedade de potência aí? Vamos entender o seguinte, quando eu tenho 2 e elevo a x, né? O que eu posso trabalhar aqui? Eu posso trabalhar o seguinte, 2, né? Elevado a x vezes 2 elevado a x. O que significa isso, professor? Conserva a base, somos expoente, né? Então, eu vou fazer aqui x mais x. E por isso que aqui vai retomar em 2x, tá bem? Então, isso daqui, ó, é igual a isso. Então, eu posso pegar isso aqui e separar. Mas como tem negativo, funciona do mesmo jeito. Aqui vai ser o menos, aqui vai ser menos e menos. Obviamente, aqui a gente vai trabalhar com menos e menos, por isso que aqui vai dar menos também, tá? É a propriedade de soma aí, menos 1 com menos 1 dá menos 2x, tá? E aqui é isso que eu vou trabalhar aqui com vocês, ó. Nessa questão aqui eu vou trabalhar com 2 menos x vezes 2 menos x, tá? Eu vou estar trabalhando com essa ideia aqui, que isso daqui é igual a isso, tá bem? Eu posso trabalhar assim. E aqui vai ser 2 menos x. Opa, e aí a gente pode usar aqui o que aqui? A simplificação. Então, vou simplificar este com este. O que é o resultado disso? O resultado dessa minha razão, ou seja, o meu Q ali, né? A gente vai entender aqui como o meu Q é igual a quem? O Q vai ser 2 expoente menos x. Tá bem? Guarda essa informação, ela vai ser importante agora para a resolução do exercício. Na resolução do exercício, o que a gente tem agora aqui? Né? A gente tem todas essas informações e o próximo passo agora é aplicar a fórmula da PG. Que fórmula que é essa? Aquela fórmula da soma. Por que ele está aplicando essa fórmula aqui? Porque ele deu aqui um indicativo, ó, né? Esse indicativo aqui, ele é muito importante. O quê? Que ele está falando que a soma desses números aqui, ó, no final aqui, vai dar o quanto? 1/4, tá bem? Então, essa informação aí, ela é de extrema importância. Então, vamos lá. Quanto que vai ficar aqui? Na verdade, a gente pode pensar aqui na soma. A soma aqui, ele já falou, a soma vai dar 1/4. Eu estou substituindo agora. Presta bem atenção nessa parte aqui. Estou substituindo. No lugar do S de X, eu estou colocando 1/4, tá ok? O que mais que eu tenho de informação aí? O A1, quanto que é o A1? O A1 está aqui, ó, 2, ok? Menos X, né? O 1 menos quem? A minha razão. Que razão que é? A razão que a gente acabou de fazer quase agora aqui. Quanto que era? 2 menos x, tá? Essa daqui era a minha razão que eu tinha acabado de encontrar. Então, agora, o que a gente pode fazer aqui? Como que tem uma igualdade, a gente vai aplicar aqui a multiplicação em cruz, né? É uma das propriedades aí. Se eu multiplicar em cruz, né? O que vai acontecer aí para a gente? Eu vou fazer aqui do lado aqui para a gente entender esse processo aí com calma, tá? Então, o 4 vai multiplicar o 2 menos x, e o 1 vai multiplicar quem? Este 1 aqui vai multiplicar tudo isso. O que é o tudo isso? 1 menos 2 elevado a menos x, ok? Agora aqui o 4 vai multiplicar o 2 menos x, e o 1 vai distribuir aqui, vai ficar 1 menos, tá bem aqui, ó, lembrando, tá? Aqui é menos 2 elevado a menos x. E aí, agora, o que a gente vai juntar? Termos semelhantes. Qual que é o termo semelhante? Eu tenho 4 vezes 2 sobre menos x, igual, pega esse menos aqui, passo para cá, né? Somo menos 2x dos dois lados, aqui vai vir para mais o quê? Menos x. E aqui desse lado vai ficar o 1. 4. E aqui tem umzinho disfarçado, ó. O que é esse umzinho disfarçado? Eu vou fazer detalhes aqui, né? Mas vocês podem aí depois fazer direto, tá bem? 4 mais 1 vai dar o quê? 5. 5 o quê? Né? 5, na verdade, o quê? Vezes 2 a menos x. Só somei os números, tá ok? E aqui é igual a 1. Então, eu vou colocar aqui para ficar melhor para mim explicar para vocês. Então, o 2 elevado a menos x é igual a quem? O 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo.
Ou seja, vai ficar aqui 5 elevado, 1 elevado a dividido por 5. E aí, a gente pode organizar esse exercício assim, ó. 1/5 é a mesma coisa que 5 menos 1, né? A propriedade do inverso aí. Então, eu tenho aqui essa igualdade. Então, olha só, entenda esse processo aqui, ó. E é bem interessante vocês pensarem nisso, ó. Se eu tenho aqui, ó, 2 elevado a menos x, que é igual a 5 elevado a menos 1, eu preciso encontrar o valor de x. Qual deve ser o valor de x que deve satisfazer aqui? Será que 4 satisfaz? Será que o logaritmo satisfaz? Será que o 3 meios, 5 meios, né, e o log de 2 a terceira satisfaz essa condição? Vamos, de vez em ficar testando, vamos fazer o cálculo, né? O que eu vou fazer aqui? Nesse primeiro processo, essa equação exponencial aqui, né, ela não dá para mim resolver direto. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar log aqui e... Opa, deixa eu apagar aqui para ficar melhor para explicar, né? E colocar log aqui também, ou seja, log dos dois lados. Se eu coloco log dos dois lados, olha só o que acontece, ó. Acontece o seguinte, ó, essa propriedade aqui, ó, é a propriedade que eu tinha falado para vocês, da potência, ó. O que faz essa propriedade aqui? Lembra, né? Dá uma olhadinha lá na revisão. O que está aqui, ele vai passar na frente, então vai ficar assim, ó, menos o quê? X vezes log de 2. Igual ao quê, gente? Menos 1 vezes log de quê? De 5. Olha só que bacana. E agora, o que a gente faz? Vamos multiplicar tudo isso aqui por quem, gente? Vamos multiplicar tudo isso aqui por menos 1, ok? Vamos lá, vamos multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Estou até trocando aqui para me explicar bem direitinho, que isso é bem importante. Aqui eu vou ter x é igual a quem? Log de 2, que é igual a log de 5, né? E aí, o x está multiplicando, passo dividindo, então aqui a gente vai ter quem, gente? Log de quem? Log de 5 e log de 2. E aí, a gente vai fazer aqui uma mudança de base, no qual essa parte aqui vai resultar em quem? E log de quê? De 2 na 5 na base 2. Tá ok? A gente faz aqui uma mudança de base, aplica a propriedade de logaritmo aí. O que a gente entende disso tudo? A gente chega nessa conclusão que a alternativa correta é a alternativa B de bola, tá bem? Para essa primeira questão aqui, né? A questão número 11 lá da prova de 2018, tá bem? O que eu recomendo? Refaça esses exercícios, eles são importantes. Essa é a primeira questão. Escreva aí para mim o que você achou, né? O que você teve dificuldade nessa questão, né? Entendendo também que você precisa sempre, né? A gente precisa aí estar resolvendo os exercícios, né? E tirando as dúvidas aí dele. Bons estudos e se prepara aí para a segunda questão, tá joia? Um forte abraço, até mais.